Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, esse daqui é o meu primeiro vídeo nesse canal. Eu espero que vocês gostem e me ajude a crescer e transmitir mais conteúdo para vocês. Primeiramente eu quero dizer que esse canal não vai falar somente de casos policiais em si, porque eu sei que tem muita gente que também não gosta, muitos colegas meus. Eu espero que vocês gostem do vídeo, vocês também me ajudem a crescer, deixando o like de vocês, que é de graça, e se inscrevendo no canal, me seguindo nas minhas redes sociais, que eu tô começando agora também, e eu vou deixar aqui pra vocês. Espero que vocês também deixem comentários no que eu posso melhorar nos meus vídeos, temas para os próximos vídeos que eu vou fazer. E não se incomoda também com a minha timidez, porque eu tô começando agora e é meio difícil pra mim me soltar no começo. Quem me conhece sabe que eu sou muito falante e eu espero que eu esteja transmitindo o mesmo jeito que eu sou na vida real, eu esteja transmitindo também pra vocês aí fora. Vamos começar o vídeo. Nós vamos falar hoje sobre Andrei Chikatilo. Ele foi um serial killer que nasceu na Rússia. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1996. A vida dele foi marcada por vários incidentes da Segunda Guerra Mundial, o Holodomor, e é um assunto que eu também posso falar em outro vídeo. Ele foi uma criança que foi marcado por vários incidentes ruins, né, que também podem ser que levaram ele a ser uma pessoa ruim como ele foi. O Holodomor foi um período de muita fome que ocorreu na Rússia. Também ocorreu na vila onde ele nasceu. Quando ele nasceu já tinha acabado, mas ainda estava meio que no período, né? Já que ele nasceu em 1996 e o Holodomor ocorreu entre 1992 e 1993, então ele não tinha nascido ainda. Mas sua mãe criou ele e a sua irmã sozinha, porque o pai dele se rendeu aos alemães. E isso naquela época era uma vergonha, né? Um cara se render e tal. Ela contava pra ele que esse irmão dele foi pego e morto pelas pessoas que estavam passando fome. Gente, esse período foi muito difícil porque Holodomor, eu não sabia, até eu pegar e pesquisar sobre esse cara. Foi um período de muita fome, as pessoas chegaram ao extremo a ponto de se render ao canibalismo. E a mãe dele contava histórias, né, de que esse irmão dele foi pego por essas pessoas com fome e foi comido. Isso era um motivo para ele não sair de casa. Ele também nasceu com uma doença, ele nasceu com uma patologia sexual que deixava ele impotente. Isso fez com que ele sofresse muito bullying na sua juventude, na sua infância. Ele não tinha contato com garotas, isso fez ele se tornar uma pessoa fechada. Gente, o bullying é uma coisa muito séria, que eu acho que deve ser extinto, mas é muito difícil. Olha só o que aconteceu com esse moço. Talvez ele nem seria uma pessoa assim se ele não tivesse sofrido bullying. Uma pessoa que foi excluída na escola, porque tem gente besta que sabe brincar com o sentimento das outras pessoas. Isso é uma coisa horrível. Eu não sei se você que está assistindo pensa igual eu, mas eu acho que isso deveria acabar. Então ele sofreu muito bullying, ele não tinha contato com garotas na sua escola, ele se dedicou a estudo, né? Já que era a única coisa que ele poderia fazer naquele momento para poder se distrair. E o seu primeiro contato com uma menina foi aos 15 anos, onde ele tentou estuprar uma menina de 12 anos e ele não teve sucesso, ele não conseguiu ter uma ereção por causa desse problema que ele tem, dessa patologia sexual que ele tem. Quando a menina tentou bater nele, ele conseguiu ter uma ereção e pra ele ele associou que a agressão fazia ele ter prazer. Então foi a partir daí que ele já foi pensando nessas coisas, eu acho que foi a partir daí que ele já foi mudando o pensamento. E também, gente, a infância dele, ele passou tanta pobreza que eu vi num relato, no jornal, num negócio que eu pesquisei, que ele só comeu pão pela primeira vez aos 12 anos de idade. Pão, gente, é uma coisa tão simples e ele só comeu aos 12 anos de idade. Ele ser uma pessoa muito dedicada aos estudos, ele pensou que ele poderia entrar numa faculdade muito boa e para ter uma grande carreira, só que ele não conseguiu. Ele associou, né, o motivo dele não ter conseguido o pai dele ter se rendido aos alemães, que isso era uma vergonha naquela época, e ele associou a isso, mas não era por causa disso, é porque ele realmente não conseguiu mesmo passar para outras faculdades. E porque ele não conseguiu entrar na faculdade, ele decidiu entrar para o exército, ele ficou lá um tempo. E quando ele saiu, ele decidiu que queria formar uma família. Tem uma foto também da esposa dele e ele aí, eu vou colocar pra vocês. E eles conheceram durante 2 semanas e já se casaram, que rápido, né? E aí tiveram filho, e essa mulher sabia que
Ele só conseguia ter relações com agressão. Eu não sei como foi que eles fizeram lá e tal, mas se tornou professor aos 34 anos. Só que nessa escola havia muitos relatos de abuso sexual. Ele assediava as alunas, perseguia elas na escola e de tantas reclamações que tiveram na diretoria, ele foi demitido e nenhuma escola da cidade dele queria aceitar ele. E olha que a família dele não sabia disso. E nenhuma escola quis aceitar ele, então ele teve que se mudar para outra cidade. E lá ele conseguiu um emprego e comprou um galpão, mas esse galpão ninguém sabia que ele tinha, né? Só ele sabia. Ele comprou um galpão justamente para cometer os crimes. E lá foi o primeiro crime que ele cometeu realmente, com a garotinha de 9 anos que ele atraiu em um ponto de ônibus. O engraçado é que todos os crimes que ele cometeu, quase todos, são em pontos de ônibus, que ele viajava, ele trabalhava para o governo, então ele viajava muito e sempre estava em ponto de ônibus, acho que é por isso, né? Então, uma garotinha de 9 anos que ele atraiu para esse galpão. Lá ele tentou ter relações com ela e falhou, ficou com muita raiva e começou a dar golpes na barriga dela. E quando ele via que ela estava sofrendo muito, com muita dor, ele conseguiu ter prazer nisso. E é isso, gente, é horrível essa história. Como ele viu que a menina estava tentando pedir socorro, ele estrangulou ela até a morte e jogou ela em um riozinho ali perto. A polícia até tentou prender ele nessa época. A polícia queria prender ele porque os rastros de sangue, ele deixou o rastro de sangue do galpão até esse rio. E a polícia associou, então ele tá no galpão dele, vamos prender ele. Mas ele disse que era inocente, que ele nunca faria isso. Tanto aquele papo, né? Aí a polícia pegou e prendeu o vizinho dele, que era acusado também por assassinato e esses tipos de crime aí. Então eles pensaram que foi o vizinho dele que também foi morto. Foi morto por causa desse crime que não foi ele que cometeu, mas ele também tinha cometido outros crimes. E ele foi morto, pegou pena de morte e morreu. Outro crime também foi em 1981, uma menina de 17 anos, a minha idade, gente. Essas meninas antigamente já era assim, né? Já saía com qualquer pessoa sem conhecer. Essa Larissa aqui dessa história, sim, né? Já saía com qualquer pessoa sem conhecer. Essa Larissa aqui dessa história, ela foi tentar comprar bebidas e não conseguiu. Ela era de menor e não quiseram vender pra ela, né? Então ela foi passando e viu ele num ponto de ônibus e pediu pra ele se ele compraria a bebida pra ela. E ele disse que sim, que somente se ela fosse com ele lá, somente se ela fosse com ele na mata e tivesse relações com ele. Ela topou, muito doida, né? Topou e com ele lá, ações e tal, e foi lá comprou bebida e eles foram lá pra mata e chegou lá e ele não conseguiu de novo e ficou muito zangado e começou a ficar violento com a menina e bater nela. E aí ela tentou pedir socorro também. Ele colocava a terra na boca dela para ela não gritar e estrangulou ela e deixou o corpo dela lá na mata. Que coisa. Então, como os policiais viram que tinha muitos corpos aparecendo, em 2 dias eles acharam 23 corpos com a mesma característica. A característica que ele fazia era o quê? Morder as partes íntimas, né? Até arrancar o pedaço, assim, e tirar os olhos das vítimas. Era mais ou menos isso que ele fazia. Então, os policiais acharam 23 corpos. 23 corpos não é pouco. Com a mesma característica, e eles viram que tinha uma coisa errada, que tinha alguém matando essas pessoas, e decidiram investigar. Em 1993, começaram a investigar. Um detetive disfarçado mandou vários agentes disfarçados pela cidade, nas estações de trem, para procurar, né, esse assassino. E um desses agentes viram, né, um homem saindo da mata com o rosto cheio de sangue e as mãos cortadas por uma faca. Só que ele só foi indiciado assim e não tinha provas, então soltaram ele, né, investigaram. Soltaram ele por falta de provas, o cara cheio de sangue na cara, isso não é prova não, gente, meu Deus. Ele foi preso no dia 20 de novembro de 1990, muito tempo depois que ele começou a cometer esses crimes. No começo ele fez como todo bandido, né, gente? Eles dizem que não é, nega até o fim, mas ele negava. Só que daí ele contou pro psiquiatra, né, tudo, detalhes do que ele fez com as pessoas, e foi aí que ele viu que já tinham descoberto, né, por causa dele ter contado pro psiquiatra.
E ele confessou tudo, né? Todos os crimes que ele fez. No total, ele confessou 56 assassinatos, mas os policiais só encontraram 53 corpos. Faltava 3. Eu não sei se hoje já encontraram, mas pelo menos o que eu vi aqui só acharam 53 e ele matou 56. Todos desse jeito macabro, muito louco. Ele teve que ser julgado dentro de uma jaula para as pessoas não pegarem e lincharem ele lá, igual um animal, né, gente? Ele mesmo se dizia uma besta, uma aberração da natureza, que ele era um aborto da natureza, que ele merecia ter a pena de morte, e que isso ainda seria pouco pelos crimes que ele cometeu, pelo menos isso ele tinha na consciência dele, né? E aí ele foi condenado à pena de morte. Em 15 de fevereiro ele foi morto com um tiro atrás da orelha direita dele, foi fatal, e aí ele morreu. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu pesquisei sobre esse serial killer já faz uns 3 dias. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Me apoiem, deixem nos comentários aí embaixo outros temas, outros casos policiais que vocês querem que eu contem. Eu também tenho alguns outros vídeos pra mim fazer aqui, outros temas que eu já tenho em mente. E eu espero que vocês compartilhem pra mim, coloquem nos grupos de família de vocês. E curtem bastante e deixem bastante comentários para mim poder fazer mais vídeos e mais conteúdo para vocês. Eu quero muito que vocês me digam o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para levar um conteúdo melhor para vocês, já que esse daqui é meu primeiro vídeo, não vai estar fantástico, né, claro. Mas eu espero que vocês gostem, me ajudem a crescer, deixem um like e é isso. Beijo!